mostrando agora a postagem que eu fiz no dia 26 de dezembro de 2020 no blog Poupar Hoje. Em breve também vou postar a evolução da meta de 2020 e a distribuição da carteira de dezembro. Mas então vamos a essa postagem. Só lembrando, antes disso, que eu não trabalho profissionalmente com o mercado financeiro, mas trabalho em uma área relacionada, mas não faço nenhum tipo de indicação. Quando eu mostro a distribuição da minha carteira no Instagram, no blog, no YouTube, é apenas a porcentagem de renda fixa, porcentagem de renda variável e dentro da renda variável mostrando a porcentagem de ações de curto prazo, longo prazo e fundos de investimentos imobiliários, mas eu não posto os ativos, porque eu não tenho uma certificação para isso. Mas vamos lá, segue aqui a nova postagem do histórico de aportes, proventos e lucros de swing trade. Então vamos aqui uma pequena explicação. De 2008 até 2017, investi em renda fixa. É possível também clicar na postagem para ver o meu histórico financeiro. Em dezembro de 2017, comecei a fazer operações em renda variável. Em 2018, continuei fazendo algumas operações. Tive um pequeno lucro de swing trade, mas não tinha regularidade ou consistência. E aqui segue o gráfico dos meus aportes de longo prazo, proventos e lucro de swing trade a partir de janeiro de 2019. E por que eu decidi também pegar a partir de janeiro de 2019? Porque em 2018, as operações que eu fazia era de swing trade e pensando em curto prazo. Em janeiro de 2019, eu comecei a investir em fundos de investimento imobiliário e em ações que distribuíam proventos, mas eu não tinha um planejamento de carteira de renda. Mas eu sabia que eu tinha que começar, de alguma forma. Então, eu comecei, 2019, fazendo aportes em 2 fundos de investimento imobiliário. E continuei esses aportes até dezembro de 2020. Os aportes, que eu fiz em ações era sempre para fazer o swing trade e de vez em quando, por coincidência, eu estava com esse ativo na carteira quando estava em alguma data com, para você receber os dividendos. Eu também recebia os dividendos, mas eu não tinha um planejamento para a carteira de renda. Em outubro de 2020, na verdade assim em setembro, mas mais para outubro, eu comecei a estudar como fazer um planejamento de carteira de renda, também focado em ações, e aí eu defini 4 ativos, de empresas, ações, e 4 fundos de investimento imobiliário para montar minha carteira de renda. E em dezembro de 2020, continuei o aporte de acordo com o planejamento. Então, vocês vão até perceber no decorrer de 2021 que os aportes vão se manter mais ou menos entre um pouco mais de R$1.000, só que eu vou manter a consistência, R$1.000 todo mês. E eu vou focar nos 4 fundos de investimento imobiliário, sendo que desses 4 fundos está incluso esses 2 que eu comecei a aportar em janeiro de 2019 e os 4 ativos, de empresas, que são as ações. Mas uma coisa muito interessante de eu fazer esse histórico é que em azul
como eu já expliquei, estão só os aportes de longo prazo, que hoje, né, faz parte da carteira de renda, da minha carteira de renda. Então, eu não estou contando aqui aportes que foram feitos para operações de swing trade. Estou contando apenas o lucro de swing trade. E vocês podem ver também que os aportes não tiveram nenhuma regularidade. Tinha meses que eu fazia aportes maiores, outros menores. E na queda, né, que teve em março de 2020, eu aprendi a importância de fazer aportes regulares e de não aportar muito mais em um mês. Porque o que aconteceu é que eu acabei aportando muito nos meses de outubro e novembro de 2019, quando a bolsa estava em alta, e depois, nem em março, eu já não tinha caixa para poder aproveitar os valores atrativos, né, que estavam por causa das quebras que teve, né, em fevereiro, março, abril. Se eu tivesse feito aportes regulares, eu acredito que eu teria saído do ano de 2020 com uma performance melhor. Mas tudo bem, né? Tudo isso serve como aprendizado. E olhando para o gráfico, né, eu consigo enxergar isso visualmente, né? Então, assim, é possível também vocês verem os proventos, né, dos fundos de investimento imobiliário, a constância, né, deles, por receber todo mês. Em outubro de 2020, eu tive um provento ali um pouco maior, que era ações, né, também. A distribuição de dividendos de uma das ações. E em janeiro de 2021 eu já fiz o aporte e eu já tenho planejado todos os aportes que serão feitos no ano, pelo menos R$1.000 ao mês. Eu só vou fazer algum aporte fora, né, disso, com um número um pouco maior, se tiver alguma oportunidade de compra muito forte. E outra coisa também que dá para reparar é que eu consegui um lucro maior de swing trade no ano de 2020, justamente na época que eu estava em isolamento por causa do Covid, e foi a época também entre os 2 contratos de trabalho. Eu finalizei um contrato de trabalho em maio e retomei, né, outro contrato de trabalho em setembro. Então, em setembro eu também já tinha várias operações, várias posições, vamos dizer assim, em carteira. Realizei algumas, em outubro e novembro realizei outras, né? Mas o que aconteceu foi que conforme eu fui tendo uma carga de trabalho maior, como, né, pessoa mesmo, eu consegui operar menos e ter menos lucro de swing trade. E isso também foi um ponto que me fez enxergar, né, a carteira de renda como um caminho mais estável e de segurança dentro da bolsa. Por mais que demore, né, para você ter os proventos, você precisa de aportes muito longos e tendo muita paciência. Mas o que eu consigo perceber de positivo no ano foi, né, de 2020, foi de ter conseguido fazer aportes em quase todos os meses, por mais que tenham sido aportes menores, né, do que de 2019. Consegui alguns lucros interessantes em swing trade, mas acho que o ponto principal foi a regularidade dos proventos, principalmente dos fundos de investimento imobiliário, que é o que, né, mais uma vez eu repeti, me fez perceber que realmente uma carteira de renda focada em provento de dividendo, juros sobre capital próprio e aluguéis de fundos de investimento imobiliário são um caminho mais estável, porque aí realmente seria de renda passiva, né? Eu faço os aportes mensais e aí vou aumentando os meus proventos, mas entre os dias 14 e 15, né, se for
fundo de investimento imobiliário, o provento vai cair na minha conta. Diferente das operações de lucro de swing trade, que eu preciso operar e eu preciso acertar, né, a operação. E os proventos não, os proventos eles trazem uma regularidade maior. No caso de ações, né, não recebe todos os meses, acho que a não ser Itaú, Bradesco, não sei se tem outras ações que pagam mensalmente, mas o que importa nesse caso é que você tem uma regularidade de proventos. Você tem, né, o número de ativos de cada ação e os proventos são pagos de acordo com o número de ativos que você tem. Vou aumentar aqui a imagem para vocês verem. Aqui. Então, segue o gráfico com aporte de longo prazo, proventos e lucro de swing trade. E durante o ano de 2021, como eu já falei, pretendo continuar com R$1.000 de aporte todos os meses e já fiz, né, um planejamento viável para isso, um planejamento que depende apenas de mim, que não depende do que vai acontecer no meu trabalho durante o ano, que realmente eu consigo ter todo o controle. Acho que isso é muito importante em um momento de transição profissional que eu estou vivendo e um momento também geral, né, da vida pessoal. E vou mostrando para vocês essa evolução durante o ano. E como eu já falei, né, eu fiz também o planejamento da carteira de renda. Então vai dar para vocês verem a evolução de proventos também durante o ano de 2021. E vamos ver, né, de acordo com os meus cálculos, né, eu espero que aumente esses proventos para que a minha carteira de renda fique mais robusta, né, para que ela possa crescer. Então, agora aqui voltando, né, para a postagem. Então, aqui eu mostro, né, escrevo algumas considerações no blog. Espero que vocês tenham gostado e em breve vou mostrar a evolução da minha meta de 2020 e a distribuição da carteira de dezembro.